sou eu mesmo, sou assim, e às vezes vai num nível lá em cima que me faz muito mal, entendeu? Ficou confuso? Ficou confuso sim. Oi, gente, olha, nesse vídeo eu prometo que eu não vou mexer tanto no meu cabelo, todo mundo fica enchendo o meu saco falando disso. Estamos no Setembro Amarelo, que é um mês muito importante pra gente falar sobre um assunto que é delicado, mas que precisa ser falado. Quanto mais informação a gente tiver e falar sobre, acho que vai desmistificando um monte de coisa, quebrando vários tabus. Então a gente tá no mês amarelo, que é o mês pra gente falar sobre o suicídio, como que a gente pode ajudar várias pessoas que estão passando por depressão, vários transtornos psicológicos e tal. Gente, então, eu vou contar a minha história única e especificamente para poder ajudar mais pessoas. Eu tive síndrome do pânico já e ainda convivo com a ansiedade porque ainda faz parte de mim, assim. Qual a primeira pergunta, Fernanda? Vamos lá. Ela vai me coisando aqui. Como começaram as crises? Tá, como começaram as crises? Minhas crises, assim, desde pequena eu sempre fui muito ansiosa. Eu jogava isso na comida, só que eu não percebia, e nem minha mãe, né, no caso, ainda tinha despertado pra isso. Eu engordei muito na minha infância, assim. Eu realmente, hoje em dia, eu consigo ver que eu tinha uma compulsão, porque eu comia uma quantidade muito grande, assim, de comida pra uma criança. Então eu fui engordando, né, engordei, tem até, tipo, fotos, se você colocar assim, Mari gorda, dupla carioca, vai aparecer uma foto no Google, é sério. E aí vocês vão ver que realmente eu fiquei uma fase gorda, assim, tipo, meu pescoção, assim, bochechão e tal. E aí, depois, quando eu comecei a fazer exercício e tal, eu emagreci. E aí, conforme eu fui crescendo, eu tinha alguns períodos de ansiedade, mas nada que me impossibilitasse de viver minha vida normalmente, sabe? Então, assim, eu fui convivendo com ansiedade, mas nada demais. Amiga, não fica sacudindo o pé não, que vai tirar o foco do vídeo, vai distrair as pessoas. Pô, tá frio pra caramba aqui dentro. É uma ar-condicionado, é frio mesmo. A primeira crise mesmo foi quando eu saí, fui pra uma boate. Eu tava num período de transição, assim, indo pra uma faculdade, que assim, é uma faculdade que meus pais só queriam que eu estudasse e fosse nessa tal faculdade. E aí foi uma perrengue, eu tinha muito medo de não passar por essa faculdade, e eu já ia começar a trabalhar, né, no período seguinte, enquanto fazia a faculdade junto, e aí foi meio que deu uma mexida na minha vida, um reboliço, e aí eu fiquei muito nervosa e tal, pra poder entrar nessa faculdade, e acabou que eu consegui entrar nessa faculdade. E aí no dia que eu fui fazer a matrícula foi o dia que eu tive a minha crise de pânico, a minha primeira crise de pânico. E assim, um detalhe importante dessa história é que no dia anterior eu tinha ido pra uma festa e tinha bebido muito energético. E aí depois, conversando com outras pessoas, falaram, né, que isso pode ser um gatilho, né, pra começar, pra despertar, não sei como é que se fala, pra iniciar uma crise de pânico, né. Então foi exatamente isso, assim, que aconteceu comigo. No dia seguinte, já tava ansiosa, e aí eu pra fazer a matrícula, comecei a passar mal, enfim. Estava com a Nanda nesse dia, passando mal, muito mal no carro. Ela era minha motorista, porque eu não dirigia na época, não tinha tirado carteira ainda. E aí eu fui passando mal, eu queria abrir a porta, sair do carro, porque eu precisava respirar, achava que eu fosse desmaiar. Pressão baixa, preciso de sal e tal. E eu tive que tomar glicose na universidade, já cheguei na glicose, fazer a matrícula. Tomei a glicose, depois fiz a matrícula, fui embora, no dia seguinte tive outra crise. Me sentindo super mal e tal. Falar, teve algum gatilho pra isso? Depois de ter feito alguns anos, né, de terapia, a gente viu que, assim, na minha história, quando eu era muito, muito, muito pequena, uma pessoa muito querida da minha família sofreu um acidente muito sério, assim. E aí, isso me afetou muito. Eu era muito pequena, mas mesmo assim, foi um trauma pra mim, assim. Não foi eu que sofri o trauma, mas como eu vivi aquilo ali. E todo mundo fala como se fosse esse período que, tipo, realmente mexeu muito comigo. E eu ainda carrego isso em mim, sabe? Um medo, uma coisa que eu realmente não consigo explicar direito. Mas enfim. Eu acho que você pode falar que é uma coisa que só, tipo, depois de muito tempo você de terapia descobriu que essa é a origem de tudo, né? Perguntando, quais os sintomas? Os meus sintomas são... Eu nem consigo, vocês têm noção, nem consigo descrever direito o que eu sinto. Mas assim, resumindo, eu vou morrer. Eu sempre acho que eu vou literalmente morrer.
e assim não vai ter o que fazer, entendeu? Então eu fico muito desesperada, porque eu começo a sentir uma coisa que parece que o meu corpo vai sair de dentro de mim, a minha alma já tá desencarnando, entendeu? Mas assim, sempre coisas muito ruins. Mas assim, vocês vão ouvir de tudo, porque quem tem síndrome do pânico, qualquer coisa transtorno de ansiedade, sente várias coisas, tem milhões de sensações. O principal, tem gente falando assim, como eu vou saber se é síndrome do pânico, se é transtorno de ansiedade? Primeiro, se você não tá se sentindo bem, você tem que fazer um exame, você tem que ir num clínico geral, algum médico da sua confiança, falar o que você tá sentindo e fazer um check-up completo. Porque tem vários distúrbios, tipo distúrbios hormonais, de vitaminas, várias coisas que podem mexer muito com a gente e gerar várias sensações ruins no corpo. Então, depois que você fizer um check-up, viu que tá tudo bem com você, físico, né, assim, você vai e procura um psiquiatra ou um psicólogo para começar a falar sobre o assunto, porque o psicólogo também vai te orientar, vai falar, olha, ou ele pode te encaminhar para um psiquiatra, ou você pode procurar terapias holísticas, né? Assim, isso é muito individual, cada um vai ver o que vai fazer melhor pra si. O principal disso é não tentar melhorar sozinho, sabe? Falar com a sua mãe, com a sua família, com o seu amigo, com o seu tio, com quem você tiver mais abertura, com quem você tiver mais intimidade, mais à vontade de falar sobre o assunto. Fale, divida isso, não fique sofrendo sozinho. Eu sempre falo pra todo mundo que manda mensagem, eu falo, vai passar, mas só vai passar se você procurar um médico, se você procurar ajuda. Sofrendo sozinho, procurando dica na internet, procurando frases bonitas no Instagram, você não vai melhorar assim, você tem que procurar um médico. Próximo. É isso, né? Você quer falar o seu motivo? Não, né? Qual que é o meu motivo? Falou terapia há 10 anos, não descobriu ainda? Não, então. No meu caso, quais são os gatilhos que me fazem eu me sentir mal, no caso? Depende da época. Porque, gente, eu já cheguei a ficar muito bem. Depois que eu tive minha crise de pânico, minha primeira crise, foi foda, assim, pra eu sair dela. Porque primeiro eu entrei na fase de negação. Eu não queria eu não queria acreditar que eu tava tendo um negócio que eu não conseguia explicar o porquê. Porque, cara, eu tava entrando na faculdade, sabe? Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho saúde. Eu tava indo, tipo, eu não tinha o porquê de estar passando mal. Então eu ficava assim, cara, não é possível, sabe? Então, essa eu acho que é a parte mais foda de tudo. Assim, posso falar palavrão? A Nanda falou que eu tô falando muito palavrão. Pode. Essa é a parte chata. Enfim, aí, gente, a fase mais sinistra, né? É a fase que você tem que realmente absorver aquilo ali, pegar aquele sentimento, aquilo que você tá sentindo, abraçar e falar, vamos lá, vamos melhorar, vamos ver o que eu posso fazer, porque a vida tá aí pra gente viver, pra gente ser feliz. Primeiro, uma psicóloga, e aí nessa psicóloga eu ficava indo, só que eu já tava muito mal, já tava num nível de ansiedade muito alto, então eu não tava nem conseguindo fazer o tratamento com a psicóloga direito, porque eu chegava nessa consulta passando mal, assim, sabe, me sentindo mal. E aí eu fui pro meu clínico geral, que eu tinha muita confiança e tal, e aí eu não queria ir no psiquiatra de jeito nenhum, porque eu tinha certeza que se eu fosse um psiquiatra eu ia ser maluca, ia ser internada, que eu tava louca, sabe? Foi muito perrengue essa fase, porque eu realmente fiquei na negação, assim, eu tinha muito medo. E isso, gente, tem uns 10 anos atrás, ou mais, uns 12 anos atrás, então não era comum, eu não conhecia ninguém que tinha crise de pânico ou que tinha depressão na minha idade, não tinha realmente, assim. Então foi muito complicado pra mim assumir pra mim mesma e falar pras outras pessoas, porque eu não entendia o que tava acontecendo. E aí acabou que eu tive que ir no meu psiquiatra, né? E foi muito maravilhoso pra mim quando eu encontrei o Maurício, porque ele acertou minha medicação, assim, de cara. Então, eu melhorei rápido depois que eu tomei a medicação, sabe? E, assim, gente, eu dou graças a Deus. Muita gente tem muito medo dos remédios. Eu acho que sim, que tem que ter muita consciência na hora de tomar remédio. Mas foi uma coisa que me tirou da minha crise, me fez voltar a viver, me fez voltar a fazer todas as minhas coisas. Porque as minhas sensações, gente, não eram de depressão. Tipo, ai, quero morrer, tô muito triste. Não era isso. O meu problema é que quando eu ia fazer minhas coisas, eu me sentia mal. Essas coisas de ansiedade, porque eu ia desmaiar e tal, e tinha que voltar pra casa, então eu não tava conseguindo viver minha vida. E aí, isso é um ciclo, se você se mantém muito tempo desse jeito, fatalmente, eu acho que você acaba numa depressão, porque vai te deixando triste, você não vai conseguindo fazer suas coisas, sabe? Então, quando eu comecei a tomar remédio, eu melhorei muito rápido, assim. E aí, muito rápido não, tive um processo, eu fiz psicoterapia, faz você racionalizar tudo. Por que eu vou passar mal? Se minha saúde tá boa, por que eu vou passar mal ali se eu sempre fui ali e nunca me senti mal? Então é uma coisa que vai te trazendo pro seu ego adulto.
né, Fernanda? Adoro ego adulto. Ego adulto, que a gente tem que ter no nosso ego adulto. Desde então eu sempre fiz terapia, nunca larguei minha terapia. Eu demorei pra achar uma pessoa que eu ame muito, assim, que eu goste muito, que faça muito efeito pra mim. Mas assim, eu acho que todo mundo na vida tinha que fazer terapia. Se todo mundo fizesse, o mundo seria muito melhor, muito mais bem resolvido. As pessoas estariam muito melhores. Crise de pânico, tem um gatilho ou do nada? Sempre vai ter um gatilho, gente, sempre, sempre. Nunca você vai estar, tipo, sua vida maravilhosa do e daqui a pouco você tem do nada. Não, depois que você faz uma terapia, que você tem mais um autoconhecimento, que você consegue identificar suas emoções, você vai ver que sempre tem um motivo. O que você acha que pode ajudar a diminuir a ansiedade? Nossa, a gente tem tanta coisa que pode ajudar a diminuir a ansiedade. No meu caso, assim, a academia, o exercício físico foi, assim, muito importante pra mim. Muito, muito, muito mesmo. Ele me fazia... É uma coisa química, realmente, né? Tipo, ele libera endorfina. Então, assim, façam exercício, assim. Achem o exercício que vocês gostem. Dança, balé, natação, musculação, pilates, o que for. É muito importante fazer exercício. Outra coisa foi a yoga. Nesse período que eu tava muito mal, nessa minha primeira crise, eu fiz yoga e me ajudou muito. Porque a respiração, a gente controla a nossa respiração, é uma chave muito importante pra gente conseguir o bem-estar, né? Voltar pra si, controlar nossas emoções e tal. Então, muito, 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 muito importante. E aí, gente, isso é muito de cada um. Que vai fazer bem pra um, pode ser que não faça bem pro outro. Tem acupuntura. Tem, hoje em dia, eu faço uma terapia que eu amo, que é o Theta Healing. Que ele é uma terapia que ela vai no seu inconsciente, né? Então, é no inconsciente ou subconsciente? Acho que é mesma coisa. Gente, eu não sei onde ele vai, mas vai. E assim, a minha Isabela Brasil, ela é muito maravilhosa e eu tenho realmente sentido melhoras com ela também. Tem leituras que me ajudam muito também. Eu vou colocar dica de 3 livros pra vocês. Um é o Médico Jesus, independente da religião de vocês, é um livro que foi... Eu queria super segurar. Ah, tá tossindo. Gente. E aí, gente, esse livro foi uma coisa muito especial pra mim. Tanto que eu sou fã do José Carlos de Alencar, eu leio todo... Não, José Carlos de Alencar não, gente. José Carlos de Luca, pelo amor de Deus. Médico Jesus do José Carlos de Luca, tá? Ajudar a amiga que tá com crise de ansiedade. Bom, essa hora eu acho que você pode falar, né, amiga? Bom, agora chegou a hora da nossa participante especial, gente. Gente, olha só, acabei de malhar. Ela veio assim, eu falei, amiga, vem pra cá porque eu quero você nesse vídeo. Mas assim, a gente passa a realidade, tá? Essa é a minha realidade pós-academia. Eu também, tô sem nada. Tá linda. Tô sem nada. Mas enfim. Então tá, a Nanda, ela passou por várias coisas desse tipo comigo, assim. Eu já tive crise no carro, né, com ela, foi a minha primeira crise, foi com ela. A gente tava falando da epilepsia, que ela já teve várias crises comigo de epilepsia. Então, quase todas, né? Só uma que ela me livrou. Mas o resto foi tudo comigo. E eu já tive várias crises com ela. E o que acontece? A Nanda já aprendeu a lidar quando eu tenho uma crise, assim. Tipo, assim como... Tipo, as pessoas que convivem muito comigo já sabem quando eu tô tendo uma crise. Inclusive, a Nanda fala assim, aquela hora você tava passando mal, né? E eu falo, eu tava passando mal aquela hora, ela já sabe. É aquela coisa de pessoa pra pessoa, cada um acho que deve sentir uma coisa diferente. No início, há 12 anos atrás, quando a Mari começou a ter aquilo, foi o que ela disse, não tinha muita gente que tinha, sabe, crise de ansiedade, essas coisas assim. Então, realmente você achava que a pessoa... Eu falei, Mari, tá meio doida. Tu tá exagerando, não vai acontecer nada, tipo, você não entende muito bem. Uma vez no cinema que a gente foi e ela me deixou sozinha no cinema, que ela ficou chateada porque eu fui embora com ela, mas eu fiquei chateada porque ela me largou no cinema e não tava entendendo. Porque a Nanda achou que era uma coisa assim, tipo, daquelas coisas dela. Ela foi tipo, cara, sacanagem que ela fez, tipo isso, entendeu? E eu também fiquei chateada porque ela foi embora, eu fui embora, ela não foi embora comigo, sendo que pra mim era uma verdade, né? Eu tava me sentindo realmente mal, só que... E isso, gente, é um caso que a gente tá contando aqui e que acontece muito, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender isso sobre depressão, acham que é uma fraqueza, que a pessoa... Frescura, né? E não é, assim, eu falo com todo o meu coração, assim, eu espero que todos vocês que falam isso, vocês nunca passem por isso, assim. Porque realmente é uma coisa horrível, é horrível de sentir, é horrível de ver o outro passando, um familiar ser uma pessoa, porque na maioria das vezes a gente não tem como ajudar, é um processo da pessoa que a pessoa vai ter que passar por isso. Mas o que os amigos podem fazer, o que os familiares podem fazer? Eu acho que o primeiro é respeitar a pessoa, respeitar a dor, o momento que ela tá passando, né? Sim. Eu acho que você não pode forçar a pessoa, tipo assim, achar que
com a força, tipo assim, com a força que eu falo, não bater não, mas tipo assim, não, você vai ficar aqui, não, você não vai bater. Aí você fala o quê? Tipo assim, sabe? Porque dependendo do momento da pessoa, né, pode até pressionar, pode sentir pior. Assim, não adianta que a pessoa tá sentindo aqui. É muito bom quando a pessoa que tá do seu lado entende, fala, não, amiga, fica tranquila, sabe? Fica aí, filha. Fica aí, fica bem, melhora, amanhã já é outro dia e tal, né? Não, isso eu acho bom. que o que eu costumo fazer quando você tá passando mal é fingir naturalidade. Não, é verdade. Isso é muito bom. Eu assim, mas o que foi? Eu vou desmaiar. Talvez você desmaia aqui. Você vai desmaiar só. Não tem muita coisa pra acontecer. Eu não desmaio porque acontece isso. Então, você tem que passar tipo assim... Uma segurança, Uma né? segurança. Se você ficar desesperada junto, vai ficar duas desesperadas juntas. Exatamente. Então, assim, no meu caso, o que é bom pra mim, né? Que eu tô falando bem do meu caso. Pra mim, a melhor coisa, assim, quando eu tô tendo isso, as pessoas já sabem que às vezes eu posso ter, é fingir naturalidade. Assim, não, tá, Mari, tá bom, mas já vai passar. Tá, mas fica até, mas por que você tá assim? A Nanda faz muito assim, mas por quê? Porque o melhor é você realmente racionalizar, pensar. Tipo, quando você estiver triste, tem muita gente que fala assim, mas o que você faz com isso? O que você faz quando você tá com a crise? Eu paro e tento compreender por que eu tô sentindo aquilo, porque não é do nada. Tem um motivo sempre. Então, assim como muitas vezes com a depressão e tal, às vezes tem um gatilho ali que você não tá... Então é bom você entrar em contato com a sua emoção, ver por que você tá sentindo aquilo, abraçar esse sentimento, ele não vai embora sozinho, parar, pensar, vou acolher aquilo ali, vou sentir essa dor, essa ansiedade, essa angústia e vou pensar, e vou racionalizar. E é isso que às vezes a Nanda fala, por quê? Aí eu começo a falar, eu começo a explicar, ela fala, mas vai ficar tudo bem, cara. Mas a gente vai fazer isso e isso, vai dar tudo certo e tal e tal. E é verdade. Mas eu não sei, mas... mas na hora tem que falar. Você tem que se colocar no lugar do outro, tem que ter empatia, porque, gente, a gente não sabe o dia de amanhã, sabe? Então hoje o seu amigo tá precisando de você, mas amanhã pode ser você que esteja precisando dele. Então, assim, tenham empatia. Você não precisa sentir a dor do outro pra se sensibilizar com aquilo, pra respeitar e tal. Então, Cada um tem seus problemas. Cada um com seus problemas. Já passei uma também com meu namorado, uma vez eu tava no aeroporto, a gente tava fazendo uma conexão. E aí eu comecei a ficar nervosa já pra chegar em casa. E aí eu comecei foram vários voos que a gente pegou nesse dia. E assim, no último voo, eu também tenho medo de avião, né, gente? No último voo, pra embarcar pro último voo, eu comecei a me sentir mal. Aí na hora de passar sabe aquele negócio que... como é que é o nome daquele negócio que você... Raio-X. Eu falei, ai, tô me sentindo muito mal. Aí a mulher assim, meu Deus, do raio-X falou assim, moça, senta aqui. Aí o Rick chegou, olhou pra cara da mulher, não precisa não, ela vai melhorar. E me empurrou pelo raio-X e a mulher ficou olhando tipo assim, que é isso, gente? Que homem estúpido. Mas na verdade, o Rick sabia que se eu sentasse ali, me levarem pra enfermaria, não sei o que, não adiantar nada, porque eu vi minha pressão, ia estar tudo ok. E tipo, como ele me conhece, ele sabia que eu já ia melhorar, ele fez isso. Mas pra quem tá em volta e olha aquela cena, fica horrorizado, que parece que, né, o cara é um sem noção, assim. Mas é isso, entendeu? Então eu já passei por várias situações assim na vida que são muito ruins, mas depois que passa a gente ri, né? Tem que rir, fazer o quê? Uma coisa assim, quando você tá na merda, gente, tipo assim, você tá mal. Tipo, é bem pra você parar e pensar assim, o que eu posso fazer? Não adianta ficar reclamando, não adianta chorar, não adianta espernear. Você tem que olhar pra situação com clareza, sabe? E pensar assim, o que eu posso fazer nesse momento? O que tem? Eu já tentei acupuntura, eu já tentei todas as terapias holísticas, não sei o quê. Só tem um remédio agora pra tomar? Então eu vou tomar o remédio e eu vou buscar ficar bem, sabe? Se um não funcionou, eu vou tentar outro, E se tiver uma outra terapia que eu acho que vai me fazer bem, faz a terapia, mas não desista, sabe? Eu sei que é foda, eu sei que é muito difícil, mas assim, não desista. Vai, porque uma hora você vai melhorar, tudo passa. Eu acho que a melhor coisa que eu posso falar aqui pra vocês é que, cara, na minha maior crise, né, tipo, há muito tempo atrás, foi a vez que eu fiquei assim, falei, cara, não tem mais o que fazer, sabe? Eu melhorei e melhorei muito e fiquei muito tempo sem ter uma crise, sem ter um sentimento. E eu nunca imaginei que eu fosse melhorar, sabe? Porque realmente teve um período que eu falei, cara, não é possível, sabe? E passa, e vocês vão ver isso lá na frente, quando vocês melhorarem, quando se sentirem melhor, que passa, sabe? Eu ainda sofro muito com ansiedade, de vez em quando, assim, tem algumas coisas que despertam a crise em mim, eu tenho uma crise,
mas é uma coisa totalmente controlada. Eu já sei o caminho pra eu ficar bem e eu tenho certeza absoluta que eu vou ficar bem. Então vocês têm que ter essa certeza absoluta de que vocês vão melhorar se vocês tomarem o primeiro passo, se vocês procurarem ajuda, se vocês quiserem melhorar, sabe? Não pode ficar tossindo no vídeo! Então, o avião é uma situação que, assim, quando eu tô numa fase que eu tô muito ansiosa por algum motivo, aí é ruim pra mim viajar de avião. Mas eu já tive vários momentos na minha vida que eu tô muito tranquila e eu viajo muito de boa, tipo, né, amiga? Sim, com certeza. Fala aqui pras pessoas. Não, tem fases que ela fica... Pô, Não, tem fases que... E tem fases que ela fica diva. Que eu tô divando, que eu tô tipo uma aeromoça. A única coisa que você fazer alguma coisa pra distrair ela. Quando eu tô mal... E assim, gente, quando eu tô mal, vocês falam assim... o que fazer quando você tá em crise? Você vai descobrir as coisas que vão te fazer bem. O que me faz eu me sentir bem é fugir daquilo ali. Tipo assim, eu tô numa situação, por exemplo, no avião. Tô ligada no barulho da turbina, por exemplo. Eu já chego pra Nanda e falo assim, amiga, me distrai. E a Nanda, a gente começa a editar vídeo juntas, começa a falar de outros assuntos e eu saio daquilo ali. Outra coisa interessante que me ajudou muito também na época que eu tive a minha crise de pânico foi a medicina ayurvédica, porque os alimentos também são muito responsáveis pelo nosso bem-estar, né? Então, eu tirei muita coisa da minha alimentação. Na época, eu tirei totalmente café, tudo que acelera, café, chá verde, mate, alguns alimentos também que aceleram. Então, eu fui tirando várias coisas assim e foi muito bom pra mim. Vê se vai perguntaram assim, como contar para um novo crush que você tá... Tipo, eu acho, gente, que na verdade isso é um bicho de 7 cabeças, entendeu? E quando você fala, você mata esse monstro, sabe? Às vezes pra você é uma coisa, meu Deus do céu, você sofre com aquilo. Quando você fala, não é nada demais. Cada um, gente, tem um problema nessa vida. Cada um tem um problema. E você não é melhor nem pior do que alguém por causa disso. A Anitta também, né, divulgou que tá com estafa, que tá em depressão, falou da depressão me atingiu. Então, isso é pra vocês entenderem que, assim, pode ter dinheiro, pode ter família, e mesmo assim ninguém tá livre de ter uma depressão, de ter um transtorno desses. Então tá bom, gente. É nóis, vamos com tudo. Posso falar só mais uma coisa? Esqueci. Gente, o que aconteceu ontem não quer dizer que vai acontecer amanhã. Então não carreguem lixos passados pro futuro de vocês. A vida é maravilhosa, tamo aí pra viver, tamo aí pra ser feliz. Tá bom? Um beijo.